Vamos aprender como fazer esse lindo chaveirinho, passo a passo, tudinho detalhado. Lembrando que ele faz parte do combo Recordações, para você que ainda não conhece. Ele é composto por uma maleta, passo a passo super detalhado, para você reproduzir aí no seu ateliê. E o melhor, usando impressora A4. Tem a gavetinha para a mamãe guardar ali alguns itens, objetos, fotos. A primeira roupinha do bebê, a gente sabe que as mamães amam guardar esses itens. E ela tem, né, essa personalização total usando impressora A4. Tem opção também do revestimento em Color Plus. E além dessa caixa maravilhosa, eu vendia muito dela aqui na época da minha produção. Você vai ter acesso também à caixa bottom, adaptada para estojo dental. A caixa recordações, que é uma opção também ótima para compor kits com a caderneta e livro do bebê. É um item de baixo custo para produzir, você consegue repassar num valor bem legal para o seu cliente. Passo a passo detalhado. Essa arte também vai estar disponível, gabarito, molde, o estojo, porta-dentes. E o legal é que eu coloquei lá PNG, rosa, azul, verde, lilás, tanto da moldura quanto da arcada dental, para que você consiga personalizar em outros temas. Lembrando que a pré-venda acontece amanhã, no grupo de lançamento do Combo Recordações. Vamos agora preparar o nosso lindo post-it e a seguir vamos ver o passo a passo. Arte impressa. O legal desse projeto é que cabem 2 artes em cada folha A4. Então a gente já consegue perceber aí que é um projeto que fica bem baratinho para a gente reproduzir. Primeira etapa é fazer a laminação. Eu uso o BOPP fosco. Esse BOPP é da Mimo. Ele possui 30 micras, o que ajuda aí, né, a nossa laminação a sair bem lisinha, sem aquelas temidas rugas. Retiro os excessos. Insiro a base protetora. Essa base protetora, ela também protege, né, a nossa laminadora, além de ajudar com que essa laminação saia bem lisinha. Então, ela já aqueceu. Lembrando que lá na Mimo, a gente tem cupom de desconto MC Cris. Essa é a Mimo Covering, ela faz laminação até tamanho A4. E mesmo nos projetos que eu utilizo tamanhos de emenda, como a maleta que eu mostrei aqui no início, eu fiz tudo usando ela. E apesar desse tamanho, né, a gente consegue trabalhar muito bem e ela tem um custo bem legal. Então, ela faz essa laminação e faz plastificação também. Percebam que eu coloquei o BOPP. Esse BOPP aqui, ó, ele é um mate, ele tem uma textura bem legal, deixa bem chiquezinho. E ele possui 30 micras. Isso facilita muito para que a nossa laminação saia bem lisinha, sabe? A gente minimiza aí aquelas ruguinhas muito comuns em laminação quando a gente usa um BOPP legal, base protetora, uma laminadora também com uma temperatura adequada. Então aqui, ó, a laminação tá bem lisinha. Próximo passo, a gente fazer o refile, né, que é tirar os excessos dessa arte. Estilete, régua, tudo isso você encontra no site da Mimo. E com cupom tem um desconto bem legal lá. Use esse gabarito, que ele super facilita na montagem e também no corte do papelão. Eu costumo usar sobras de papelão. Aqui eu tenho alguns cortes já preparados
para mini post-it e eles não têm aba. Então, eu vou cortar aqui a aba. Eu peguei aqui esse papelãozinho maior, que é uma sobra que eu tenho aqui, para mostrar, ó, que a gente consegue reaproveitar. Com uma lapiseira de ponta fina, a gente consegue marcar toda essa parte interna para que a gente consiga fazer o nosso corte. Vem aqui com a régua e com o estilete e faz esse corte. Eu vou cortar apenas a aba, que é o que eu preciso. Então, é bom que eu já mostro para vocês como eu faço. Gosto de usar uma lapiseira de ponta bem fininha, que a gente sabe que esses tipos de corte, milímetros fazem toda a diferença. Então, aqui eu marquei a parte interna e eu corto para fora dessa linha, tá? Que senão ele vai ficar menorzinho. Então, ao invés de cortar aqui bem rentezinho, eu sempre corto para fora da linha, que isso me dá o tamanho certinho que eu preciso. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Se eu colocar aqui a minha régua para dentro dessa linha e cortar, eu vou comprometer o meu resultado final. Então, eu sempre coloco a régua aqui, ó, depois da linha. Assim, eu tenho o tamanho certinho que eu quero. Então, posiciono a minha régua. Faço pressão na régua, não faço pressão no estilete, para a régua não sair do lugar. Prontinho. E a gente verifica se tá no tamanho certinho, ó. Perfeito. Aqui antes, vamos verificar se tá no tamanho certinho. Porque esse arquivo, primeira vez que eu montei usando esse gabarito. Então, eu fiz uma sombra aqui e se o gabarito estiver fora do lugar, isso vai comprometer o resultado final. Então, ó, tá bem certinho. Eu vou tirar essa luva, porque mexer com papel adesivo e luva não é legal. Eu coloquei a luva porque eu tô já com a minha alergia bem evidente, né? Tá começando a ficar pior e eu gosto de usar a luva por isso. Então, aqui eu vou posicionar o meu gabarito bem certinho. Vou verificar se tá... Se eu não faço essa sombra, a gente colocaria esse gabarito muito tranquilamente. Mas como eu fiz a sombra, eu gosto de certificar de que realmente tá tudo certinho. Agora é muito fácil, a gente vai encaixando os papéis, os papelões, né? Essa parte é bem tranquila, a gente encaixa aqui cada pedacinho
E o legal desse gabarito é que ele já, além dele cortar o papelão, né, ele facilitar aqui nessa montagem, a gente já faz corte, né, do acabamento. Então, é muito perfeito. Sou suspeita em falar, eu amo os gabaritos lá da Metaprint. Fora que o atendimento deles é incrível. Ela sempre coloca lá no perfil, passo a passo, com montagem. Então, é muito legal a gente comprar um gabarito e ter acesso, né, a essa informação de como utilizar e tudo mais. Aqui, esse gabarito, ponto legal é que ele não gruda no nosso adesivo. Então, a gente faz aqui, ó, não precisa nem fazer força, ele já sai intacto, perfeito. Não precisa ficar colocando fita crepe, fita dupla face, né, pra não grudar no papel. Então, até nisso, esses gabaritos são muito incríveis. Aqui eu crio aderência do papelão junto ao papel. Gosto de usar essa parte mais rígida, que apesar de ser rígida, ela não arranha. Então, eu gosto muito. E a gente já consegue finalizar com a espátula, trazendo esses excessos. E aqui o acabamento fica super perfeito, né? Todo o gabarito, ele já foi pensado nessa vira para que essas quinas do papelão não ficassem aparecendo. Incrível, os gabaritos lá da Metaprint, eles são excelentes. A Dai, ela sempre trabalhou, né, com esse tipo de personalização, criando os próprios arquivos, então ela tem essa expertise, né, de entender o que realmente facilita a nossa vida. Então, são incríveis mesmo esses gabaritos. E aqui a gente vai ver a nossa guarda, se tá tudo certinho. E vamos finalizar. Esse daqui, eu vou usar um velcro para fazer o fechamento dessa aba. Eu procurei o meu velcro aqui e ele simplesmente tomou Doril. Mas o velcro, ele é super facinho de usar. Ele é adesivo, então você vai colar esse adesivo e ele vai abrir e fechar tranquilamente. Se eu achar ele por aqui, eu vou mostrar para vocês. E vou fazer um fechamento também com imã. E vou deixar salvo para que vocês vejam a opção também de imã. Outra opção é a gente furar aqui e colocar um elástico. E esse elástico ficar aqui por cima. Mas como eu fiz o nome da criança, eu não quero que o elástico pegue aqui em cima. Então, eu vou usar um velcro, ele vai abrir e fechar. O post-it que eu uso é esse daqui. Eu comprei esse lá no Mercado Livre. E aqui a gente coloca uma fita dupla face e cola. Ah, colocou a fita dupla face. Vejo aqui a parte, né, que ele vai ficar perfeitinho. Então, eu vou fazer um vídeo finalizando, usando imã e também colocando a nossa correntinha.